Então temos aqui a nossa aula discipulado, né? Resgatando a arte de fazer discípulos. Então, só aqui esse título que eu coloco, esse subtítulo aqui que eu coloco, resgatando, eu gosto de explicar aqui nas minhas aulas, quando eu ministro essas aulas, sobre essa palavra resgatar, né? Resgatar a arte. Se você resgata algo é porque ela se perdeu. Então, de certa forma, a arte de fazer discípulo é uma arte. É porque é um estilo de vida, né? É você desenhar o caráter de Cristo na vida de uma pessoa, sabe? É você resgatar essa paixão, esse amor, esse método que Cristo nos deixou e pegar uma pessoa nova convertida. Ela é um bebezinho espiritual que ela é como uma folha branca nas suas mãos. Que agora Jesus ele te dá essa folha em branco e ele te dá a ferramenta chamada discipulado para você agora pintar, desenhar o caráter de Cristo na vida desse novo convertido. Então, resgatar é voltar ao princípio, à essência desse método que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Que está lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E ele fala, né, o que é ide, né? Quem vai ao encontro de, né? Ir ao encontro das pessoas. E quando nós vamos ao encontro das pessoas, nós nos assentamos com ela. Jesus ele disse, ide, né, e fazei discípulos. Então quem vai ao encontro de pessoas. E aí diz, né, fazei, é estar com elas, é andar com elas, é conviver com elas. É manter comunhão, é como eu disse ontem, relacionamento, entendeu? Eu só fazer discípulos, é isso, eu tenho que fazer mesmo, é formar o caráter de Cristo, verdadeiramente implantar essa cultura do reino de Deus na vida daquela pessoa, a fim de que ela mude o seu estilo de vida, mude o seu comportamento, mude a sua forma de pensar. Então, fazer justamente você plantar isso na vida de uma pessoa. Então, isso leva tempo, não é da noite para o dia. A gente tem que lidar com a cultura da própria pessoa, os maus hábitos. Eu tenho que desconstruir, na verdade, toda uma situação que ela vem cheio de mágoa, cheio de trauma, cheio de rancores, cheio de pecado, cheio de maus hábitos. Então, tem que ter muita paciência. Por isso a palavra fazer, né, é arte, porque você vai ter que ter habilidades, vai ter que desenvolver essa habilidade, né, de manter essa pessoa em um caminho até que ela se desenvolva como verdadeiro discípulo de Jesus. É mais ou menos isso que eu tento passar para vocês, né? Resgatar, voltar à essência da igreja primitiva, como a igreja fez. Vimos então ontem a descrição ali no livro de Atos, e aí agora a gente tem que resgatar, voltar lá e reaprender com a igreja primitiva essa arte de fazer discípulos. Lembra de Timóteo? Era um jovem cristão, mas não tinha experiência. Paulo pegou ele novinho, inexperiente, e levou ele na viagem e tornou ele um pastor da igreja de Éfeso. Entende? Então, quem imaginaria que aquele jovenzinho Timóteo se tornaria um pastor, se tornaria um sucessor, digamos assim, do apóstolo Paulo, tá? Então é isso, na vida nós precisamos formar pessoas que andam conosco. E aí vem os objetivos, né? O objetivo primordial do discipulado é o quê, irmãos? Atender ao ide,
do nosso Senhor Jesus Cristo, como assim é visto em Mateus 28. Formar discípulos, né? Visando assim o quê? Ensinar aos novos convertidos e demais cristãos envolvidos as verdades fundamentais do Evangelho. Então, visando o quê? Formar de que forma? De que maneira? Ensinar, porque o que Jesus mandou fala no 20, né? Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar. O que é que nós vamos ensinar ao novo convertido? Ensinar a guardar as coisas que vos tenho dito. Então, o primeiro ensinamento que nós precisamos passar para as pessoas é que elas têm que aprender a guardar. Não é só conhecer. Né? Não é só conhecer. Conhecer o Evangelho, conhecer a Bíblia, conhecer os dogmas, a liturgia, as doutrinas, mas é guardar. O segredo de tudo está em guardar. É guardar. Então, o novo convertido precisa ser ensinado a guardar as verdades fundamentais e levá-los ao quê? Ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno vem de completo, completo conhecimento da verdade. A verdade não é relativa, não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. E essa verdade é Cristo, é o que Cristo disse, né? Conhecimento da verdade, pleno conhecimento, é aí que gera libertação. Conhecereis a verdade vos libertará, porque essa verdade é absoluta, é a verdade de Deus, não é a verdade do mundo relativa, que para um é verdade, para outros pode não ser verdade. Mas no reino de Deus a verdade ela é absoluta, porque a verdade é o próprio Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a verdade. Então, quando essa pessoa tem um pleno conhecimento da verdade, o que acontece com ela? Ela é transportada do reino das trevas para o reino de Deus. Ela é transportada para o reino das trevas, do reino das trevas para o reino de Deus. É essa a missão que Jesus revelou para o apóstolo Paulo lá em Atos 9. E quando chega em Atos, salvo engano, 26, versículo de número 17, eu vou conferir aqui, que ele está diante do rei Agripa, ele vai dar testemunho, ele vai contar a visão que ele teve, acerca do Senhor Jesus. É no versículo 18, uma das missões que Jesus revela para Paulo, que ele iria fazer para Jesus no reino dele, nessa terra. Atos 26, 18, é justamente ligando aqui, transpondo o homem para o reino de Deus. É isso que fazemos com as pessoas quando discipulamos. Aí Paulo diz aqui, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim, disse Jesus para Paulo. Então, essa é a missão do discipulador, transportar as pessoas, carregar as pessoas e levá-las para o reino de Deus. E aí vem, tornando-os de fato o quê? Nova criatura. Então Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então o segredo de ser nova criatura não é entrar para a igreja, não é se tornar um religioso, é estar em Cristo, ser transportado. Primeiro, ter pleno conhecimento da verdade, ser transportado para o reino de Deus. Ele vai aprender novos hábitos, um novo estilo de vida, e agora ele se torna de fato uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. O outro objetivo é conscientizá-los acerca do novo nascimento, que eles precisam ter experiência do novo nascimento. E algo interessante aqui em João, se vocês puderem abrir, até para marcar aí no texto de vocês,
de João 3, versículo 3 e 5, tem algo muito interessante aqui. No versículo 3, olha o que diz aí o versículo 3. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino. Aí no versículo 5, olha como Jesus amplifica essa experiência do novo nascimento. Olha o que ele diz no verso 5. Preste atenção. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento, ele tem duas fases. A primeira fase é nascer, de novo, para ver o reino de Deus, que é aquele momento que ele aceita Jesus, é aquele momento que a pessoa faz aliança com Jesus, é aquele momento que ela tem aquele primeiro contato, ela vai começar agora a vir para a igreja, vai começar a andar conosco, ela nasceu de novo, ela está vendo o reino. Mas aí vem, o 5 diz, nascer da onde? Da água, e é o batismo. Nascer da água, a água fala do batismo. O batismo em águas é o que está em Mateus 28, lá no 19, 20, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então, nascer de novo, vê o reino. Quem não nascer de novo não vê o reino. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o batismo é a consolidação do trabalho do discipulado. Então, a pessoa tem que ter consciência desse novo nascimento, que é o primeiro nascimento espiritual e o nascimento pelo fato de ser batizado em águas, que é a confissão pública da sua fé. Então, o batismo em água tem um significado muito importante na salvação da pessoa. Tá? Ela tem, sim, um grande peso na salvação da pessoa. Porque é uma ordem, é uma ordenança. E Jesus disse isso para Nicodemo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, eu estou dizendo que o batismo salva, mas faz parte do processo da salvação. Negligenciar o batismo em águas é o mesmo que negligenciar a própria salvação. Porque temos que obedecer essa ordem. Então, conscientizar o novo convertido acerca disso, do novo nascimento, precisa passar por esse processo, sua confissão pública. O único meio no qual poderão ser salvos. Então, é o único meio ao novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Ok? Então, assim também, os que entendem o propósito de Deus e abraçarem esta missão, estou falando dos objetivos do discipulado, os que entendem o propósito de Deus e abraçarem esta missão de discipular, de ser um discipulador, fazer discipulado, provavelmente se tornarão o quê? Instrumentos na mão do Senhor, passando a gerar vidas, levando ainda mais a palavra de Deus aos novos convertidos e aos não crentes. Esses são os objetivos dessa disciplina.